Desde a semana passada, né? Libertadores e Sul-Americana pregando peças nos clubes brasileiros, hein? Não tem sido fácil. Quem esperava facilidade e moleza, esquece. Mas o Flamengo venceu a primeira na Libertadores. Rodrigo Viga, 2-0. Pedro, hein? Que golaço! Que recurso! E o Léo Ortiz começou como titular e foi premiado também com um belíssimo gol, cobrança de escanteio fechada. Tava lá o Léo Ortiz. Flamengo 2-0, Rodrigo Viga. Ah, meu caro Pedro. Pedro é craque como você, né? Acho que por isso Tinha que você ser Pedro, enalteceu. né? Por isso que você enalteceu o nome do seu xará. O meu caro Pedro, o nosso Pedro, a vitória feia, a vitória ruim, eu vou fazer esse introito, esse preâmbulo com perguntas. A vitória que não se comemora, a vitória que você chora, é claro que não. Agora, há vitórias que você fica ressabiado, fica incomodado, fica decepcionado, fica pensando o que será do futuro do seu time, do meu time. Acho que isso tudo resume bem o que foi a vitória do Flamengo sobre o modestíssimo Palestino. Não é o Mazembe, não teve dança do bumbum no Maracanã, mas o Palestino veio de uma estreia na Libertadores da América em casa, perdendo de 4-0 para o portentoso Bolívar, cujo camisa 10 é a altitude. É lá em cima, né? Lá em La Paz, jogo duríssimo, mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Pois bem, foi um Flamengo bastante vigoroso, um jogo muito parecido com o São Paulo. A gente até que depois olhar com calma, espelhar, porque pelo que eu estou ouvindo dos relatos, eu acompanho o jogo do Flamengo, não acompanho o jogo do São Paulo. Pelo que vocês vão ouvir agora do que eu vou falar do jogo do Flamengo, há muita semelhança, há uma sobreposição de situações, ações e deficiências nesses dois jogos. O São Paulo vencendo por 2-0, o Flamengo também vencendo por 2-0 nesse segundo jogo, na segunda rodada da Libertadores da América. Foi um Flamengo que criou muitas chances, muitas oportunidades no primeiro tempo. Fez esse golaço com o Pedro aí, o seu xará, dando até balãozinho do goleiro. Parecia que ia ser mais um massacre, né? Ia ser mais um ataque fervoroso do Flamengo para cima do Palestino, assim como foi do Bolívar jogando lá no Chile contra o Palestino. Mas no segundo tempo, rapaz, o Palestino chegou a dar trabalho, principalmente nas jogadas aéreas. Me pareceu um Flamengo mais acomodado, com dificuldades físicas, limitações. Eu vou dizer que a vitória esteve ameaçada, mas não foi nem de longe aquela vitória confortável, fácil, tranquila, diante de um time muito frágil, muito mais fraco tecnicamente, que se desenhava na primeira etapa, no primeiro tempo. E aí vem meu olhar, sempre muito carinhoso e muito cuidadoso, viu, Pipiano, para o técnico Adenor Bach, o técnico Tite do Flamengo. É muito feijão com arroz. É um time que ainda não me parece pronto, não me parece habilitado, até porque não foi testado. Estão exaltando os números. Não tomou gol com o time titular no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Venceu de todo mundo. Atropelou A, B ou C. Estadual não é parâmetro, não é referência. O Flamengo, torcedor do Flamengo, ainda não foi testado na temporada de 2024. No primeiro jogo contra o Fluminense, o amado por muitos aí, Fernando Diniz, fez um monte de besteira. Tanto que no segundo jogo, quando o Fluminense entrou mais encorpado em campo, foi 0-0 naquela semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Portanto, o Flamengo ainda vai ser testado, e não quero, quando falo de teste, falar de altitude de 3, 4 mil metros acima do nível do mar. É pegar um time mais ajeitado, mais organizado, que vai exigir um pouco mais desse Flamengo, que estreou empatando em 1-1 o bilionário, empatou com o milionário, fora de casa, seria um empate com o jogador a mais, e hoje deixou muitas lacunas, muitos buracos, muitos hiatos na cabeça do torcedor do Flamengo, que, é claro, está comemorando a vitória, a primeira nessa Libertadores de 2024. Mas aí você começa a projetar, começa a olhar para frente, começa a estimar. E quando pegar um Palmeiras, quando pegar um Atlético Mineiro, quando pegar um argentino mais encorpado, mais ajeitado, esse ano não tem a boca, como é que vai se comportar o Flamengo? E é isso que eu quero ver, o time do técnico Tite sendo levado à prova, levado ao limite, porque os dois adversários até agora foram frágeis. Empate e uma vitória que deixa muito a desejar, como ao que parece deixou também a do São Paulo aí no Morumbi, meu caro Pedro. Mas quando você fala que o Flamengo não foi testado, você quer dizer o quê? Que quando o Flamengo pegar aí um adversário mais forte,
a gente vai ver uma derrota desse Flamengo, um vexame desse Flamengo, porque eu acho que o Flamengo do Tite é mais confiável do que o Flamengo do Sampaoli, do Vitor Pereira, de outros técnicos que passaram pelo Flamengo, Rodrigo Viga. Sem dúvida, é um time mais coeso, é um time mais equilibrado, é um time, eu diria, mais eficiente. Mas eu tenho visto muita gente reclamando do torcedor do Flamengo e dizendo que o torcedor do Flamengo não pode reclamar das atuações do rubro-negro carioca em dados momentos, em algumas situações, em algumas partidas e algumas competições. Ora bolas, por que não pode reclamar? É um time que tem um orçamento de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, ou nesse exercício de 2024. É um clube que tem contratado praticamente quem quer no futebol sul-americano. É um time que tem estrelas de nível, eu diria, do ponto de vista do futebol sul-americano, nível 4 estrelas, jogadores nível 5 estrelas. Então, por que não pode exigir? Isso não significa dizer que está sendo saudosista, querendo que seja o mesmo Flamengo do Jorge Jesus ou o Flamengo de 2019. Mas o torcedor tem direito, sim, de cobrar, tem direito de exigir muito mais desse Flamengo do que ele apresenta em dadas oportunidades. Campeonato estadual é pré-temporada com a atividade rolando, com a competição, com a temporada regular já acontecendo. Em 2 jogos da Libertadores da América, o Flamengo ainda não foi convincente. Eu diria até que foi imagem e semelhança do seu treinador. Um time muito sem brilho, um time relativamente insosso, um time opaco, mas um time que em 2 jogos tem 4 pontos. Se alguém quiser olhar pela perspectiva do meio copo cheio, aqui tem 4 pontos em 6 disputados, beleza, ótimo, lindo, maravilhoso. Agora, quando olha para dentro, quando se olha para as entranhas, quando se olha para a raiz, quando se olha para o DNA da atuação do Flamengo, acho que deixou a desejar. Tanto contra o Milionários, quanto hoje aqui no estádio do Maracanã, diante de quase 60 mil espectadores. Quando eu digo o Flamengo não foi testado, é que eu quero ver esse Flamengo jogando contra um time encorpado, um time gigante, grande, poderoso como ele. Aí sim, a gente vai ver se esse time do Tite vai ficar naquela de colecionar estatísticas e cair nas quartas de final, ou se vai ser um time vencedor, é o que espera o torcedor rubro-negro, Pedro. Piperno, você ouviu o Rodrigo Viga, né? Um desabafo. Flamengo, cara, não tem jeito, né? Até quando vence tem que ter fumaça, né? Quando a coisa tá muito tranquila lá pelos lados do Flamengo, lá pelos lados da Gávea, né? A gente até estranha, não é, Piperno? A sua avaliação, hoje venceu, hein? Hoje venceu o Palestino por 2-0, Piperno. Então eu vou deixar o Viga mais feliz agora. Xiii. Estava aqui olhando a classificação do campeonato chileno e muitos times brasileiros enfrentaram os chilenos nesse meio de semana, né? 4. 4? Pois é. Dessa turma toda, quem está melhor no campeonato chileno é o Palestino. É o 4º colocado. Eu estou olhando aqui, por exemplo, ó, esse que pegou... você está brincando? Esse que pegou o São Paulo hoje está em último. Né? Você vê, por exemplo, o Huachipato. Afinal, o Piperno assistiu Palestino e Bolívar, né? Então você conhece bem o time chileno. Também fala com propriedade. Eu conheço com tanta intimidade, assim, né? Por exemplo, o Huachipato, que ganhou do Grêmio em Porto Alegre, é só o 12º. Já o Cobreloa, por exemplo, desculpa, o Colo-Colo, que também, né, andou fazendo jogo difícil aí e tal. O Colo-Colo é o 7º colocado, né? Jogou contra o Fluminense. Tá? Então, assim... O Viga está reclamando de barriga cheia. Afinal de contas, o Palestino tem os seus momentos gloriosos. Hein? 4º colocado. A cara do Viga é ótima. 4º colocado do campeonato. A cara do Viga. Ouvindo você passar a tabela do possante campeonato chileno é ótimo. Todo mal aí. O Chile não vai nem para a Copa, gente. Pelo amor de Deus, só pode estar de brincadeira. Já faz tempo que não vai para uma Copa, diga-se de passagem. Agora, todo mundo esperava mais do Flamengo. Eu mesmo disse aqui para o Bruno, antes de começar o programa, que eu esperava aí uns 7-0 por conta até desse primeiro jogo do Palestino que eu vi. De qualquer forma, também é comecinho de Libertadores e tal. E aí, Viga, eu ficaria preocupado se meu time estivesse dando o pico agora. Ele tem que dar o pico lá para setembro, outubro, né? Mas o Palestino é muito fraco, meu caro Pepiano. A diferença financeira, técnica é gigantesca. Você pode medir
já que você é um super expert e entendedor do futebol boliviano e também do futebol chileno, Não, que nem perderem 4-0 para o Bolívar, alguma coisa acontece, porque o Bolívar tem como camisa 10 a altitude. Você vem para o nível do mar, jogar contra o Palestino, que você acaba de enaltecer, que é super bem posicionado, quarto colocado do futebol chileno. Isso deve valer muito cobre, né, meu caro Pipiano? Pois bem. Não, cobre com cobressal aí. Mas aí a principal atividade econômica do Chile é cobre, eu acho que é salmão também. Mas vamos lá. Não dá. Eu acho que vencer é sempre importante. Por isso que eu falei, vencer é importante. Ninguém vai desmerecer a vitória, ninguém vai deixar de comemorar a vitória. Mas eu tenho certeza que o torcedor um pouco mais equilibrado, um pouco mais sensato, vai coçar a cabeça. O time ainda não engrenou, o time não engatou. Você foi muito bem ao dizer que, olha, mês de abril ainda, está começando a Libertadores da América, daqui a pouco tem Copa do Brasil, no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Agora, mesmo assim, Pipiano, diante do hiato, do gap, eu diria até do abismo colossal que existe entre os dois times, dá para ter feito mais. Muito mais, como diria o RPM. Lembra do RPM, Pipiano? Muito mais. Muito mais. Você concorda, Flávio Prado, falando do Flamengo, essa vitória no Maracanã contra o Palestino do Chile, 2-0 pro Mengão, Flávio? Basicamente aquilo que o Viga falou, né? A ilusão do campeonato regional, né? Campeonato regional, você acha, caramba, ganhou, só tomou um gol. Campeonato regional é pior que muito treino coletivo do time, né? Então é complicado. Mas o Tite garantiu pra gente que o Campeonato Carioca era o mais forte. Pois é. Dos estaduais. Pois é. A verdade é que agora a coisa começa a pegar, né? Eu acho que esse time do Flamengo vai rolar, vai ficar legal, vai ser um time que vai funcionar bem durante o ano. Mas realmente o começo, primeiro e segundo jogos do Flamengo deixaram muito a desejar, bem abaixo do que a gente imaginava. Mas ainda acho que esse time do Flamengo tem muita coisa para evoluir, vai evoluir, vai crescer, vai começar a ser testado agora, né? Estamos começando agora realmente a temporada do futebol no Brasil. A minha preocupação com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Internacional, é o período de Copa América, né? Que os times vão ficar aí 9 jogos, né? 9 rodadas de Campeonato Brasileiro, 9, 10 rodadas sem, né, muitos dos seus titulares, que vão ser convocados para a Copa América. Enquanto isso, o futebol brasileiro continua. Bruno Prado, Flamengo 2, Palestino do Chile 0 lá no Maracanã. Bruno. O Flamengo, ele não fez grandes jogos aí, nem os dois da Libertadores. Jogo de volta com o Nova Iguaçu, aquilo lá era um amistoso, né? Aquilo lá não dá para levar muito a sério. Na ida fez o básico ali, fez um 3-0 que nem precisa de muita coisa para conseguir o resultado. Sim, o Flamengo ele vai ter os seus momentos de que ele vai jogar um pouco menos, que vai ter um pouco mais de dificuldade. No primeiro tempo até perdeu bastante chance. Poderia ter feito uma vitória mais tranquila. No segundo tempo, o time jogou mal mesmo. Mas ele vai perder muito pouco. Assim, é um time que, no Brasileiro, pontos corridos, eu imagino que vai ser uma briga de dois times, Flamengo e Palmeiras. Nos mata-matas, acho que vai ter... Aí fica mais aberto. Mata-mata sempre tem uma coisa mais aberta, tem mais um imponderável. Nos pontos corridos, eu imagino que com esses dois times que perdem muito pouco, não vai ter muito espaço para ninguém, não. Para brigar por título. Acho que o título vai ficar entre os dois. Então, vai ter momentos que vai jogar um pouco melhor, que vai conseguir algumas boas partidas, vai vencer com mais folga, com mais tranquilidade. E vai ter momentos que não vai conseguir criar muita coisa. Isso vai ter uma oscilação, mas vai perder muito pouco. Imagino que Flamengo e Palmeiras, no Brasileiro que começa sábado, eles vão correr os dois pelo título e sem muito problema. No início, até no meio de um monte de jogo, pode ser que tenha alguém sempre começa bem, mas acho que na hora de decidir vai ficar entre os dois. A Copa América é uma preocupação para um monte de gente. O Brasil normalmente tem mais de 30 jogadores convocados nas datas FIFA, né? Não brasileiros, né? Não necessariamente brasileiros, mas até a maioria não é brasileira, são jogadores de outras seleções. O Flamengo tem vários desses, como o Palmeiras tem, o Inter tem muitos também. O Inter tem vários jogadores de seleções sul-americanas e quase todo time tem. A Copa América é um problema aí que todo mundo vai ter que se virar, mas eu imagino um ano bem tranquilo assim para o Flamengo. Claro que perdendo um mata-mata sempre vai ter fumaça, briga, vai ter momento que não vai jogar bem, vai ter alguma cornetagem, mas no Brasileiro não vejo Flamengo e Palmeiras sendo ameaçados, não. Aliás, acho que os dois não perderão mais que 10 jogos no ano.
Dando uma passada aqui por Copa Libertadores. Claro que perdendo um mata-mata sempre vai ter fumaça, briga, vai ter momento que não vai jogar bem, vai ter alguma cornetagem, mas no brasileiro não vejo Flamengo e Palmeiras sendo ameaçados, não. Aliás, acho que os dois não perderão mais que 10 jogos no ano. Então é isso, galera. Obrigado por assistir aí. Tá aí a opinião do pessoal da Jovem Pan. Poxa, é um jogo que a gente esperava um pouquinho mais, né? Talvez uma goleada ali, mas faz parte. No final do dia, o que importa é os 3 pontos na conta do Flamengo. Já tinha dado um tropeço ali no primeiro jogo contra o Milionários, né? Empatando, cedendo um empate mesmo com um jogador a mais. Mas dito isso, tá bom. Foi os 3 primeiros pontos. Ainda, querendo ou não, a gente gosta ou não, é um início de trabalho do Tite. Ele tá ajeitando o time já é um pouco mais conciso, né? É menos espaçado na defesa, apesar do segundo tempo de hoje, no início, né, do segundo tempo, ter cedido muitas chances ao time do Palestino, mas já é um time mais seguro, eu diria, do que o time do São Paulo e os demais técnicos que passaram pelo Flamengo. Então a gente está aí na expectativa de um Flamengo que deixou sempre, mas também a gente tem que se contentar quando as vitórias virem, né? Até para não ter 2 pesos, 2 medidas, porque vejo muitos jornalistas, principalmente aí o Viga, né, falando sobre o Flamengo, e é sempre 2 pesos, 2 medidas, né? Quando o Palmeiras, por exemplo, joga mal e vence, o Palmeiras é um time bravo, porque mesmo jogando mal, dá um jeito de conseguir a vitória. Aí o Flamengo, quando joga mal e ganha, ele falta eficiência, falta dar o show, mas eu entendo que quando se trata de um time gigantesco como o Flamengo, sempre vão esperar que o Flamengo dê um show em campo, que seja eficiente, que arrase, que goleie, então faz parte. Então é isso, obrigado por assistir aí, galera. Deixa um gostei aí no vídeo, deixe no seu comentário aí, deixa um comentário falando o que você achou sobre a partida. Se inscreva no canal aí que eu vou estar postando uns 3, 4 vídeos diariamente sobre o Flamengo, sobre o dia a dia do Flamengo e sobre as notícias que aparecerem sobre o nosso Mengão. Abraço!